Evangelho, segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Bonifácio, bispo e mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum, hoje é memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o 12º capítulo do Evangelho de São Marcos. Estamos na continuidade da leitura do texto do Evangelho de São Marcos que nos fala a respeito do ministério de Jesus em Jerusalém. E juntamente com a leitura desses trechos do Santo Evangelho, hoje a Igreja celebra a memória de São Bonifácio, cujo ministério, ou seja, cuja sua ação apostólica aconteceu na região da atual Alemanha. São Bonifácio é chamado de o apóstolo da Alemanha. Nascendo em terras da atual Inglaterra, no 673, posteriormente ordenado sacerdote e monge, feito monge depois sacerdote, foi chamado e enviado para as terras da atual Alemanha. No ano de 719, então, não com uma idade avançada, partiu para essa grande missão apostólica que era anunciar aos povos daquela região o nome de Jesus, batizando-os e conduzindo-os no caminho da fé. E cumpriu com grande diligência essa missão, empenhando-se intensamente no cuidado dos povos e das comunidades que lhe eram entregues. Foi feito bispo e no exercício do seu governo não apenas organizou a igreja, mas convocou e participou de concílios e de tantas outras iniciativas importantes em favor da comunhão. Um homem que viveu sempre para a comunhão. Um bom operário da messe do Senhor. Um daqueles que o Senhor enviou para chamar o povo
a entregar o que a Deus é justo. Então, a sua missão foi levar os homens a amar a Cristo e a entregar o que lhe é justo. O louvor, entregar o que é justo, ou seja, entregar a própria vida em ato de gratidão a esse Deus que por meio de seu Filho nos salvou da morte e da danação eterna. E termina sofrendo na celebração de Pentecostes, do ano de 754, naquele ano Pentecostes caiu no dia 5 de junho, e ele foi morto durante a celebração da Santa Missa no mosteiro, invadido por um determinado grupo, e foi assassinado ele com os demais 50 monges que estavam naquele mosteiro. E dessa forma, durante a celebração da Santa Missa, São Bonifácio entrega sua vida nas mãos do Senhor. Os últimos que vão ter contato com ele serão os seus algozes, ou seja, aqueles que se levantaram em hostilidade a ele. E o último ato de amor que ele pôde cumprir foi entregar sua vida, confiando em Deus, entregou sua vida nas mãos de seus agressores. E dessa forma, rezando por eles, completou seus dias. Seu último ato de amor e de caridade, ele que foi sempre considerado o grande homem da caridade, seu último ato de amor e de caridade se deu na obediência ao Senhor, mantendo firme o seu propósito de amor a Deus sobre todas as coisas e obediência a Ele, e amor ao próximo como o Senhor nos ama, e ao mesmo tempo cumprindo o exercício da caridade, rezando por aqueles que lhe perseguiam, que lhe faziam mal. Se olhamos o Evangelho de hoje, como cada um daqueles servos que foram enviados pelo proprietário da vinha, e aqui nós temos o Senhor que faz referência aos profetas, né? Como cada um desses servos, sabendo a grandeza do seu Senhor, sabendo a bondade do coração do seu Senhor, não se sentiram diante da enorme brutalidade, incoerência e, ao mesmo tempo, infâmia, perfídia da parte daqueles que eram os vinhateiros. Com que dor cada um desses servos não suportou e não viu tudo o que estava acontecendo. Com que amor eles não pensaram em reparar as ofensas que estavam sendo declaradas contra o seu Senhor, que, na parábola, o Senhor não iria saber dessas ofensas. Saberia depois, quando visse o que se passou com os servos, né? Mas quanta dor no coração do servo ver a forma como o seu Senhor era tratado, como ele era reconhecido, de que modo ele era visto por aqueles a quem ele entregou a sua terra, o seu patrimônio, o que é seu. Então, como o coração desses servos era um coração que ardia de amor pelo seu Senhor, pois afinal a alegria de suas vidas estava em servir esse Senhor, eles não podiam fazer outra coisa senão reparar com a própria vida e no silêncio do próprio coração as dores das ofensas cometidas contra o seu Senhor. Eles que amavam a palavra desse Senhor não ficavam indiferentes àqueles ouvidos que nem sequer ouviam a voz do Senhor. E não parava por aí. Desprezava com hostilidade, rebeldia e ódio tudo aquilo
que era profundamente amado por eles. E eles não estavam ali para pedir algo de outro mundo, mas apenas que se cumprisse a justiça. Ele que tinha tanto amor e temor pelo seu Senhor, via aqueles homens a quem a palavra do seu Senhor se destinava tratarem com desprezo, sem nenhum temor e reverência, o que esse mesmo Senhor havia dito. Que grande dor para o coração desses servos, mas ao mesmo tempo, pelo amor que no coração deles está presente a esse Senhor, eles se tornam os primeiros grandes intercessores pela misericórdia do coração desse Senhor contra aqueles que são maus, a fim de que se convertam. Porque esses servos sabem a grandeza da bondade do coração do seu Senhor e que ele não é mau, então ele não deseja a morte e a destruição, mas que se convertam e vivam. Por isso eles intercedem. Eles não pedem uma justiça ferro e fogo contra os outros, porque conhece o quanto o coração desse Senhor é bom e espera e deseja pela conversão daqueles que agora não o respeitam. E ardendo de amor por esse Senhor, aqueles, como nós ouvimos esse domingo, na primeira leitura, a oração de Moisés é tão comovente pelo povo de Israel. Senhor, sois bom e misericordioso, tende compaixão desse povo, salva-os, Senhor. Um texto muito comovente, a oração de Moisés. Eu vou pegar aqui para a gente poder ver as palavras dessa que é a primeira leitura da missa de ontem, do nosso domingo. Senhor, o Senhor é um Deus clemente e compassivo. Veja, estamos ouvindo a oração de um desses servos que, na parábola que Jesus conta, faz referência aos profetas e faz referência também, dentre outros, a Moisés. O Senhor é um Deus clemente e compassivo, lento para a ira e rico de misericórdia e fidelidade. Então, caindo de joelhos por terra, depois da desobediência do povo, Moisés disse a ele: se encontrei, meu Senhor, aceitação aos vossos olhos, digne-se, ó Senhor meu, eu vos suplico, a caminhar no meio de nós. É um povo de cerviz dura, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança. Que grande confiança de Moisés, acreditando e entregando não apenas a sua súplica, mas a necessidade em favor de sua súplica nas mãos do Senhor. Ele não apenas entrega a súplica, mas ele acredita em Deus como seu próprio advogado. Não é só o juiz em causa, mas também um advogado, né? Então eu tenho certeza que o Senhor vai ser misericordioso. Nós precisamos de misericórdia e o Senhor vai ser misericordioso. Moisés confia tudo nas mãos do Senhor. Por que eu estou falando tudo isso? Por que o Padre Fábio parece que está dando uma volta sobre esse aspecto dos servos? Porque muitas vezes vamos ser nós, meu irmão. Eu e você, pela nossa comunidade religiosa. Eu e você, pela nossa família, pelos filhos, pela esposa, pela nossa família de sangue, pela nossa comunidade paroquial, pelo nosso grupo de pastoral. Toda a descrição que eu estou fazendo em base à imagem desses servos que Jesus conta na parábola, ouvindo, a gente pensa imediatamente em nosso Senhor, mas pensa também naquilo que foi a intercessão
na vida de todos os santos e santas de Deus. Na vida de São Bonifácio, que hoje fazemos referência pela Santa Liturgia. Todo aquele que ama, a quem o Senhor chama de servo, e não nos esqueçamos, João 15, não vos chamo mais servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que recebi do Pai. Se um servo age assim, quanto mais um amigo. Se um servo conhece o amor e a bondade do seu Senhor, que dirá um amigo, quanto mais um amigo. Então, se tudo isso que eu disse até agora vale ao coração do servo, imagina o coração do amigo. E imagine, com maior ousadia ainda, quando esse amigo é chamado de meu filho. Como eu e você somos chamados em Cristo Jesus por Deus. Deus se refere a nós dizendo, meu filho. Nós conhecemos o amor desse Pai. Nós conhecemos a grandeza da sua bondade, a sua misericórdia. Amamos a sua palavra e procuramos persegui-la diariamente. É o tesouro da nossa vida, é a luz dos nossos passos. E quando vemos que aqueles que estão à nossa volta, a quem se destina tão grande amor, por quem estão abertas portas tão largas da misericórdia, não querem ouvir a voz desse Senhor e não para por aí. Despreza essa voz e muitas vezes se rebela contra ela em franca hostilidade. O nosso coração como age? Deseja a morte dos pecadores? Por isso, quando o próprio Senhor, que nos ama tanto e que conhecemos o seu amor, tem por eles um ânimo de misericórdia e de perdão, espera pela conversão deles, nós conhecemos isso do coração do nosso Senhor. E conhecemos também o tamanho da ofensa de nossos irmãos, porque desprezam aquilo que nós amamos, que é a palavra do nosso Deus, que é a vida que dele vem. Então é urgente que o nosso coração, diante dessa verdade, se una ao coração do nosso Senhor, para que possamos oferecer a Ele um ato de consolação, ou, como falamos, um ato de reparação pelos pecados cometidos, mas que, sobretudo, a nossa voz se perca na voz do nosso Senhor que clama misericórdia, ó Pai. A voz de Jesus é muito mais forte do que a nossa diante do trono de Deus a pedir misericórdia pelos nossos irmãos e irmãs nessa situação. Mas a nossa voz se soma, se une à voz dele quando nós dizemos, Jesus, pelo teu santo nome e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, nós vos pedimos perdão por todos os pobres pecadores. Se recordam da oração que o anjo nos ensinou a Fátima? A conclusão dela é exatamente assim. Pelos méritos infinitos do Sacratíssimo Coração de Jesus e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, vos pedimos a conversão dos pobres pecadores. Ali nos unimos. E essa se torna a nossa súplica de amor ao Senhor. Quando nós vemos a ofensa ou o pecado presente na vida de nossos irmãos e irmãs, essa situação nos dá a chance de recordar a grandeza do amor de Deus. Às vezes não conseguimos, porque nos dispersamos, por conta das nossas próprias agitações e pecados, não conseguimos ver o quanto o nosso pecado faz mal ao Senhor, ofende o Senhor. E é exatamente depois, no momento em que a contrição e o arrependimento vêm ao nosso coração, que conseguimos cair em si e compreender isso. Mas olhando o pecado do nosso irmão e da nossa irmã,
que muitas vezes se faz presente diante dos nossos olhos, nós temos uma chance quase imediata de pensar na grandeza do amor do Senhor. Então não se concentra sobre a maldade do pecado do teu irmão, mas que o pecado do teu irmão, que quando vem o teu conhecimento, fere interiormente o teu coração, te leve por primeiro a olhar a grandeza, fazer memória da grandeza do amor do nosso Deus por nós. Porque o nosso primeiro ato é aquele de amar o Senhor e recordar a profundidade e a grandeza do seu amor, para que a gente possa, intercedendo por nossos irmãos, agir em favor deles segundo a vontade de Deus para ajudá-los no tempo certo e do modo adequado a sair daquela condição. Mas isso não acontecerá sem que o seu coração, por primeiro, como os servos da parábola de hoje, se torne um coração de intercessor pela vida daqueles que estão morrendo no pecado. E isso você não fará sem recordar a grandeza do amor e da vida de Deus oferecida por ti e em ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bonifácio e da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.